Lucas, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1. Lucas 2, versículo 1, a gente vai ler até o 7 e no segundo bloco a gente lê do 8 até o 20, tá bom? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedouras. E de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Pai. Esse é o evangelho que nós lemos. Que esse evangelho, ó Pai, possa penetrar no nosso coração. Que com simplicidade, ó Pai, e profundidade, nós possamos, ó Pai, se achegar cada vez mais perto em comunhão do Senhor, ó Pai, e se alegrar e perceber a maravilhosa graça do Senhor, a riqueza que está contida nessas palavras, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nascimento de Jesus, eu já disse aqui algumas vezes, é o verbo que se fez carne, é Deus. É Deus, mas agora em um bebê. A gente conversou na semana passada, na sexta-feira, sobre a humanidade de Jesus e a gente fica intercambiando a humanidade, a divindade, né? E a glória que existe nesse mistério, de o próprio verbo estar ali diante de nós, na manjedoura, enrolado em faixas. É a glória de Deus, é a beleza do evangelho, é a boa nova. Interessante a gente notar nos primeiros versículos, né? Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. César Augusto, imperador de todo o Império Romano, e Quirino, governador aí da Síria, né? Dois governantes. E o que vale a pena a gente notar no relato do nascimento é isso, é que os governantes desse mundo fazem planos. Eles planejam as coisas, eles fazem os seus planos, as suas contas, buscando um objetivo, buscando um propósito. Entretanto, eles não percebem que o próprio Deus está agindo ali. Eles estão obedecendo os desígnios eternos de Deus. O que Lucas está trazendo para nós é isso: os homens estão fazendo plano. César Augusto, Quirino pode ser governador, César Augusto pode comandar um império inteiro.
mas eles estão apenas cumprindo a vontade de Deus. Por mais difícil de entender como essas coisas acontecem, Deus está nesses pequenos detalhes. Olha só que coisa interessante, versículo 3, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Olha só, então o imperador ele está o que fazendo essa contagem, né? Esse cadastro geral das famílias, né? De todo o império, quem pertence. E aí você precisa ir lá e se alistar, vamos dizer assim, é o que está escrito aqui, né? O que é o recenseamento? É isso. Todo cidadão que pertence ao Império Romano, lembra que a Judéia era governada pelo Império Romano, precisa se apresentar, né? A gente precisa contabilizar, saber. E olha só, José e Maria, eles saem de Nazaré, 100 quilômetros ao norte, mais de 100 quilômetros ao norte, e você imagina uma viagem a pé, não sei se tinha algum animal, provavelmente essa viagem realmente foi a pé, uma mulher grávida com quase 9 meses, entendeu? Saindo de um lugar distante, a mais de 100 quilômetros, e fazendo essa jornada até Jerusalém, até Belém, né? Porque era lá que eles deveriam. Será que não o imperador, na sua sabedoria, os governantes, na sua sabedoria, não poderiam pensar nesse tipo de gente? Gente que talvez estava grávida, gente que talvez tivesse algum tipo de doença, será que eles não poderiam poupar uma outra maneira, a burocracia dos homens, né, para cumprir a sua vontade, dos governantes, né, para que todos se dobrem diante do seu governo? Vale caminhar, vale sair com uma barriga, né, com a criança, mas olha só, nesse momento talvez de grande dificuldade, para José e Maria, se o governador não sabia que Deus estava agindo nessas pequenas coisas, José e Maria talvez já estavam conscientes de que toda a história pertence a Deus. Que Maria estava sendo cuidada pelo próprio Deus, afinal de contas ela estava grávida, né? Ela estava com a criança, com o Salvador dentro da sua própria barriga. José também sabia que eles faziam parte do plano de Deus, e talvez se o governador... Talvez se o imperador não sabiam que eles estavam obedecendo a Deus, Maria e José sabiam. E a jornada pode até ser essa jornada longa e distante, mas quando é feita em obediência, na consciência de que Deus está cuidando de cada passo que nós damos, essa jornada talvez seja mais leve, né? E eles chegam a Belém e aí chega o tempo, né? Que é isso que o versículo vai dizer, né? Olha só, versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Chegou o tempo. Nada acontece fora do tempo de Deus. Será que é uma coincidência o César Augusto convocar esse recenseamento? Será que é uma coincidência ela chegar justamente nesse momento, no momento do nascimento? Será que fosse algumas semanas antes ou depois? Entendeu? Ela chega justamente em Belém, no tempo correto, porque é de Belém que vai nascer o Messias, é de Belém que nasce o Salvador, é em Jerusalém, eles moram em Nazaré, por isso que muitos vão questionar isso na vida de Jesus. Mas você não é de Nazaré? O nosso Salvador não vem de Belém? Entendeu? Eles não percebem que nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. Então não consegue ver o cumprimento das profecias. Mas abra sua Bíblia em Gálatas 4:4 e perceba uma verdade no Evangelho de Jesus. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos
Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Na plenitude do tempo, nada acontece por acaso. Deus é o Deus do tempo, é o Deus da história, é o Deus dos atos. É o Deus que faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com o seu bom conselho. Por mais que a gente não consiga perceber onde essa história está culminando, Deus está agindo ali nas entrelinhas, ou as entrelinhas estão seguindo o curso natural, né, ou sobrenatural de Deus. A questão é que Jesus veio no tempo certo, correto. Jesus, ele chega no tempo em que os seres humanos deveriam ser resgatados, perdoados, porque ele é o Salvador, é ele quem vai nos perdoar, é ele que vai perdoar os nossos pecados, nos livrar dos pecados. Esse é Jesus, que chega no tempo certo, que vem, que rasga os céus, que invade o tempo para que nós pudéssemos ser salvos. Mas perceba bem, esse Salvador, ele poderia vir numa glória, seria algo extraordinário, poderia vir com os anjos, poderia fazer várias coisas, mas ele vem como um bebê, como um recém-nascido, como alguém que de alguma maneira precisa de cuidados ali pós-nascimento, de ser enfaixado, de ser amamentado, de ser cuidado. O Salvador, aquele que salva Maria, aquele que salva José, ele vem, mas como uma criança, como um bebezinho. É um mistério, é a glória do Evangelho, é a beleza do Evangelho. Se na manjedoura algo extraordinário está acontecendo, Deus está presente ali, no mais simples dos lugares que poderiam ter. Não encontrou ali um lugar para ficar, Maria e José não encontraram uma hospedaria, um lugar, né, que pudesse, porque a cidade estava cheia. Lembra que as pessoas estão migrando de todos os lugares do território israelita, de todos os lugares para todos os lugares, principalmente Jerusalém, que é o centro ali, né, então, assim, não há vagas. Não há vagas, mesmo que eles tivessem condição, mesmo que eles pudessem pagar por um lugar, não há vagas. E eles precisam então ficar em um lugar improvisado. E o improvisado é justamente o lugar onde Deus está apresentando o seu Filho ao mundo. É no lugar improvisado, é no lugar simples, é no lugar desprezado, um lugar para animais. É o lugar onde Deus está revelando a sua glória. É como se Deus estivesse invertendo. Se um rei fosse chegar, pensa bem, se um rei fosse chegar para dominar um império, para vencer, como esse rei chegaria? Talvez em glória, em pompa, sendo anunciado entre as nações, ficaria em um palácio. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não se importou com o fato de a manjedoura ser pobre demais para quem ele era. Ele veio. A missão que ele recebeu, ele abraçou ela de bom grado, na humildade. Mas a majestade está ali, a glória de Deus está ali. Mas nós precisamos olhar isso para além daquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Deus está apresentando o seu Filho, o Salvador do mundo, em uma manjedoura. Isso é extraordinário. Amém? Vamos seguir nossa leitura? Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Olha só, perceba bem isso. Os pastores, quem são os pastores? São trabalhadores, é gente humilde, é gente que faz parte do sistema econômico de Jerusalém. As ovelhas, elas têm um valor monetário muito importante para a cidade, mas o trabalho do pastor naquela época é um trabalho que não é bem visto pela sociedade. Por quê? Porque como os pastores eles tinham que ficar cuidando das ovelhas nos campos, e a ovelha ela não permanece em um lugar, eles teriam que ficar realmente mudando de região para região, o pastor ele não conseguia desenvolver a sua vida religiosa completamente, integralmente. Não conseguia observar a lei. Por exemplo, no sábado não dá para deixar a ovelha lá, entendeu? A ovelha não descansa. Então precisa ter um tutor. Então, por causa das suas atividades, da noite, das horas, da sujeira, como o pastor vai se purificar, às vezes ele está em longos desertos, você está entendendo?
Então ele era muito desprezado pelos seus próprios contemporâneos ali, né, os conterrâneos ali, de que esses são aqueles que não seguem as leis, eles não são puros, são impuros, são pecadores. E olha, percebe isso? Pecadores, às vezes desprezado também pelas pessoas ali que têm vidas normais, que conseguem guardar a lei, guardar o sábado, né? Os pastores já são aquela raça ali, né? Aqueles que não... esses daí não são bons israelitas, né? Vamos dizer assim, mas são necessários porque nos provém dinheiro, mas não são pessoas que são boas para a gente poder conversar sobre a fé. Não tem nada de Deus para acrescentar na nossa vida. É justamente esse tipo de gente que Deus escolheu se revelar e revelar a boa notícia. Porque, olha só, um anjo do Senhor desceu, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Por que o temor aqui? Primeiro, porque um anjo está aparecendo diante deles. E o segundo é a consciência. Eles sabem que realmente eles não cumprem a lei. Eles sabem que realmente o trabalho deles, tudo, fizeram com que eles fizessem uma escolha. E eles sabem que o que está sendo revelado a eles, que é um anjo, que ao mesmo tempo é algo extraordinário, também é algo de se causar pavor. E o temor, apesar da gente usar essa palavra no bom sentido, e o temor do Senhor sempre é no bom sentido, mas o temor aqui também é pavor. Porque eles também sabem quem eles são. E eles sabem, se um anjo do Senhor apareceu diante deles, será que esse anjo não vai executar o juízo de Deus contra os pecadores, contra aqueles que não guardaram a lei? Temor. Por isso que o anjo, ele continua, né? O anjo, porém, ele diz, não tenham medo. Por quê? Porque eles estavam com medo. Não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Então, o que o anjo está prestes a anunciar a pecadores, a pastores, é boa notícia para eles e é boa notícia para todo o povo. É o medo sendo trocado pela alegria, né? Normalmente a gente pensa o medo sendo trocado pela coragem, mas aqui o contraponto é que é o medo sendo trocado pela alegria, entendeu? A alegria de saber que o anjo não vem nos condenar. Ele vem trazer boa notícia. E que boa notícia é essa? É que hoje, versículo 11, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só que boa notícia. Isaías capítulo 9, a gente poderia ler mais uma vez, já li outros domingos, né? Isaías 9. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O menino nasceu. Essa é a boa notícia que os pastores recebem. Os anjos estão fazendo eles os primeiros conhecedores desse plano de Deus. Se Maria, José, Isabel, Zacarias sabiam de uma boa conspiração, né, do que Deus está fazendo, de um bom plano de Deus, agora Deus está fazendo outras pessoas também conhecidas. Aqui a gente tem um contraste, os pastores. Em outro evangelho nós temos aí os reis magos. Deus está fazendo o plano dele ser conhecido diante dos povos, diante das pessoas. É isso que está acontecendo aqui. O menino está sendo revelado, o verbo que se fez carne está sendo visto, né? Ele está sendo observado, conhecido dos povos, né? Do próprio Deus. Isso é boa notícia, não para essas pessoas, mas para todas as outras também. O reino de Deus chegou. Versículo 12. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Esse é o sinal. Vocês vão chegar nessa cidade e vão ver lá
uma criança envolta em faixa na manjedoura. É o Cristo, é o Senhor. O Cristo Senhor está recebendo os primeiros cuidados. Esse é o sinal. É isso que vocês vão ver. Como que a gente vai identificar o Cristo? Como que a gente vai identificar o rei? Certo? Imagina só que o rei nasceu e é bebê. Onde você procuraria? Talvez nos castelos, talvez nas fortalezas, mas não. Aqui vocês devem procurar na manjedoura, onde os olhos naturais não imaginariam que o Senhor, o Cristo, né, o Senhor, o Rei, poderia estar. E o contraste aqui do Cristo Senhor é o contraste lá com César Augusto, né? Porque César Augusto também era o quê? O Senhor, o Quírios, né? Aquele que governava sobre todo o império. Mas enquanto o imperador convoca uma multidão para vir a Belém, para vir a Jerusalém, enquanto o imperador, o governador do Império Romano faz isso, esse ato de poder, Deus também tem seu ato de poder, mas agora com um bebê, né? É o contraponto dos governantes, né? Dos senhores desse mundo. Os senhores desse mundo eles exercem uma vontade pelo seu poder, pela sua, enfim, a sua liberdade, mas Deus está fazendo algo sobre aquele que é maior do que esse imperador. Esse algo simples, que é simplesmente nascer, já é o suficiente para contrapor esse poder maior aí, né, que a gente acha, né? Versículo 13. E de repente apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestial, uma milícia celestial, não sei como está na sua Bíblia aí, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a que ele quer bem. Imagina você, um exército de anjos, e isso aqui talvez você não pense, né? Uma milícia celestial, um exército de anjos apareceu. Se não bastasse o anjo do Senhor, que apareceu para os pastores, aparece também uma multidão, uma tropa, né? Algumas versões vão falar isso, né? Uma tropa de anjos naquele lugar junto com os pastores. Se eles estavam apavorados, imagina eles pensando, peraí, tem um exército de anjos aqui. Será que a guerra vai começar? Porque é isso. Um exército serve para quê? Para defender, para dominar, para avançar. Se o exército está aqui diante de nós, o exército de anjos do Senhor, será que o final do tempo chegou? O dia do juízo chegou? Porque o Messias chegou, o Cristo chegou. E agora que eles vão dominar, a gente poderia imaginar isso. É agora que o Cristo vai dominar pela força, é agora que eles vão ganhar todos os territórios que foram invadidos, que foram destruídos, é agora que Deus estabelece o seu reino, subordinando todos os outros reinos, é agora que... Mas não, o exército está lá para cantar. Por quê? Porque não há mais guerra, entendeu? Não há mais guerra, esse Senhor é suficiente para vencer a guerra, entendeu? O próprio fato de esse Cristo, o Messias, estar ali, lembra que ele é o príncipe da paz. Não há mais guerra. Quem está buscando guerra aqui? Porque o anjo não é. As tropas celestiais não estão aqui porque armas não são mais necessárias. Armas não são mais necessárias. Agora só existe uma canção. Só existe louvor diante desse Messias, a qual é o Salvador, a qual é esse que governa sobre os tronos, a qual é que tem todo o poder. O governo está sobre os seus ombros. Não existe mais guerra a ser vencida, porque o Messias está aqui. Ele mesmo vence. E ele vence. Só que a gente não consegue, nesse versículo, ver o todo de Deus, mas a gente percebe pelo evangelho todo que nós já conhecemos e falamos aqui domingo após domingo, que pela seu nascimento, vida, morte e ressurreição, Jesus vence essa guerra. E é isso que está acontecendo. Ele está vencendo essa guerra, ele está declarando paz, o shalom de Deus, o tempo de Deus, a plenitude dos tempos. E ele está dizendo, ó, cada força do império das trevas está caindo uma por um. Por quê? Porque eu venci a morte. Satanás foi vencido, o inferno foi vencido na cruz. Mas olha só, a presença do Messias já é um sinal da celebração, porque se o Messias já está no meio de nós, então todo aquele desígnio de Deus também acontecerá. Nós podemos ter certeza. É o que os anjos estão cantando por antecedência, a vitória desse Messias, a vitória desse Cristo,
a vitória dessa criança que no seu primeiro dia, o primeiro dia de vida terrena de Jesus, é o dia da proclamação da sua vitória, da sua glória, da glória de Deus. Nós podemos glorificar a Deus, nós podemos ter alegria e confiança porque Jesus nasceu. Jesus não é uma lenda. As profecias, elas se cumpriram em Jesus. Nós não precisamos mais ter medo, nós não precisamos mais ficar em apuros, ansiosos, porque César Augusto está movimentando o seu reino, porque... Não, nada disso. O menino nasceu. E se o menino nasceu, se esse menino é Jesus, é verdadeiramente o Cristo, é verdadeiramente o Messias, então nós temos realmente paz com Deus. Nós temos realmente motivos para celebrar, para se alegrar, para glorificar a Deus. Pastores e anjos se juntaram naquela noite para poder louvar e glorificar a Deus. Quando nós estamos diante do Evangelho, nós, a Igreja de Jesus, os anjos de Deus, nós cantamos as boas novas e nos maravilhamos diante do Evangelho. Imagina a realidade que você foi transportado, de que quando você canta aqui, você pode pegar essa igreja aqui do jeito que está, na mais simplicidade, desafinado ou afinado, não importa. Você canta diante de Deus e na presença de seres celestiais. Isso é algo glorioso e maravilhoso. Você está diante de Deus, você está diante dessa realidade. Glória a Deus nas maiores alturas, porque Ele é o excelso, Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Nas alturas, a imensidão de Deus, a grandeza desse Deus. E paz na terra entre os homens. Mas que homens são esses? A quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Algumas traduções trazem a homens de boa vontade, mas que boa vontade é essa se Deus não mudar o coração do homem? Então Deus está escolhendo pessoas mais uma vez. Mais uma vez, olha só a ideia da eleição, a ideia dos planos de Deus. A gente acredita na soberania de Deus para tudo, mas quando chega na hora da revelação da salvação, a gente fala, não pode ser. Mas é o que está acontecendo, porque a paz na terra entre os homens é a quem Ele. Então Deus tem aqueles a quem Ele quer bem. E a quem Ele quer bem, essas pessoas elas podem glorificar a Deus nas maiores alturas. A questão é, somos nós fazemos parte desses a quem Ele quer bem? Nós podemos ter essa certeza e essa fé como? Quando nós escutamos o Evangelho e nós temos essa convicção de que esse Evangelho é para nós. De que eu sou o pecador, a qual os anjos e a qual o próprio Deus e a qual a própria igreja transmite essa palavra, a boa notícia. E eu digo, não, eu que sou o pecador. Eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo. Eu entendo a minha miséria. Quando nós somos convencidos da nossa miséria, assim como os pastores nessa noite, quando nós somos convencidos de quem nós somos, mas que nós temos diante dos nossos olhos uma graça e uma riqueza maior do que nós merecemos, aí está anunciado o Evangelho. Só resta uma coisa a fazer diante dessa riqueza. Que é o quê? Receber e celebrar. Tá vendo? Se eu estou diante do Evangelho, eles estão anunciando, não tenham medo. Para quem eles estão dizendo isso? Para mim. Se nós escutamos a palavra pregada domingo após domingo, para quem Deus está direcionando a sua boa notícia? Para mim, para você. Então, o que basta você fazer? Receber essa mensagem que é enviada a você, domingo após domingo, canção após canção, conversa após conversa, e se ver e ter fé de que realmente Deus está te chamando para essa comunhão, para essa paz na terra. Nós somos esse povo que vivemos em paz na terra. Então o mundo está vivendo em guerra. A gente vive um caos político, econômico, violência, tá entendendo? Mas nós temos um motivo para ter paz sobre todas essas coisas. Pessoas que ainda não aprenderam a descansar no plano de Deus, elas ficam malucas. Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que eles estão fazendo? Não, mas que Deus... Peraí, rapidão. Você pertence a Jesus ou não? Você foi salvo ou não? Porque se você pertence a Deus, qual é o motivo de pânico? Por mais que uma flecha atravesse o seu coração, uma bala transpasse sua... Paz com Deus. Paz com Deus, velho. Porque a gente fica, né? É muito ruído. É muito ruído que ele chega a tampar o louvor dos anjos. A gente não consegue escutar os anjos dizendo isso aqui. A gente não consegue escutar o Evangelho.
Mas a ideia aqui é paz na terra. Nós não temos motivos mais para viver como se a gente estivesse em uma guerra. Nós não estamos em guerra. Nosso Senhor venceu. Entendeu? E se o nosso Senhor venceu, nós podemos ter paz. Nós podemos nos alegrar. Nós podemos o quê? Cantar. É por isso que a gente cantou nessa manhã, gente, dia 25. E a gente cantou com tanta alegria, por quê? Porque nós sabemos que nós fomos salvos. Então essa é a pílula anti-ansiedade que você tem que tomar todo dia. Entendeu? O senhor, não, meu Deus, o meu chefe atrasou meu pagamento. Não, pera rapidão. Tudo bem, eu não vou pagar uma conta então. Alguma conta vai ficar para trás aí, mas eu não vou deixar isso guiar. Porque eu tenho paz com Deus. Certo? Não, meu Deus, eu estava indo certinho, eu estava cumprindo a lei certinho. Mas eu falei uma lei. Entendeu? Paz com Deus. Paz com Deus. Aquele que veio sob a lei, debaixo da lei, venceu, chegou na plenitude dos tempos para nos garantir essa condição de filho, enviar o Espírito do próprio Filho, Jesus, a nós, que testifica no nosso interior, que testifica em nós, que nós podemos clamar, Abba, Pai, que Deus é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, meus amigos, nós temos paz com Deus. Ele é nosso Pai. Então, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que você possa ter essa fé, essa convicção de que realmente Ele te quer, né? Amém? Versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E isso aqui é uma coisa muito gloriosa. Por quê? Porque eu tenho certeza que se um anjo aparecesse hoje, para muitas pessoas, a gente ia fazer uma imagem do anjo lá. A gente ia pegar lá um pedaço de madeira e esculpir o anjo e ia ficar lá adorando o anjo. E contando para não, eu tive um encontro com o anjo, e o anjo me falou isso, e a glória do anjo de Deus, e foi uma coisa assim, a pessoa ia ficar ali prostrada, ia fazer dali um santuário, um lugar de migração. Mas os pastores, eles simplesmente falam assim, opa, isso aqui que aconteceu foi glorioso. Anjos nos anunciando boas notícias, foi algo maravilhoso. A gente cantando aqui, o culto foi bom demais. Mas existe algo muito maior do que isso tudo que nós vivemos aqui. Que é o quê? Tem um menino na manjedoura, ele é o Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele é o Jesus. Isso é muito mais glorioso do que qualquer coisa que anjos possam fazer. Entendeu? É a vida centrada em Jesus Cristo. É o foco da nossa vida em Jesus. Então, às vezes, a gente fica impressionado, né? Eu já tive, assim... eu já conheci algumas pessoas assim, que eram muito famosas e tal, e às vezes eu estava trabalhando ali, e aí eu falei, não, eu tenho que estar focado no meu trabalho aqui, entendeu? Mas tem gente que, não viu aquele ator? Tá aqui, ó, não, e a pessoa esquece do foco dela, né? E às vezes a gente também tem essas questões, e isso pode acontecer, uma pessoa, um pastor, um cantor, uma figura de autoridade, e a gente fala, é um anjo, isso aqui é glorioso demais, essa experiência aqui. E a gente perde Jesus de vista, a gente esquece que a gente precisa ir para a manjedoura. Que lá na manjedoura é onde está a boa notícia, e não aqui. Isso aqui é apenas um canal, esse pastor, esse cantor aqui, esse livro, sei lá, essa faculdade. Isso aqui é só um canal que me anuncia que na manjedoura eu posso encontrar Jesus. E se é na manjedoura que eu vou encontrar Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Vambora, pega nossas coisas aqui, ó. Vamos para a manjedoura. Vamos lá encontrar, vamos ver com os nossos olhos. Porque algo extraordinário está sendo nos anunciado. E se isso foi anunciado a nós, então deixa eu me encontrar com esse Jesus. Deixa eu me encontrar com esse Senhor, né? Com esse Salvador. E aí, versículo 16, foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Contaram essa experiência para José e Maria. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardavam essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhe tinha sido anunciado. É interessante a gente notar o exemplo de Maria, né? Então, aqui, irmãos evangélicos, nós temos algo para aprender com Maria. Vamos dizer assim. O que Maria fez diante de tudo isso que está acontecendo? Ela foi guardando cada coisa
no seu coração, ela foi meditando a respeito daquilo que estava acontecendo. Algo que nós precisamos aprender a fazer, sabe? Pegar toda a experiência, todo o relato da boa notícia, tudo aquilo que está acontecendo, o que Deus está fazendo, o que eu tenho aprendido de Deus, qual é a boa nova que está sendo revelada. Você não pegar, não ouvir, se alegrar e esquecer, mas você trazer isso para o seu coração, trazer isso e meditar profundamente a respeito disso, o que Deus está fazendo. Porque Maria, ela está ali e ela acabou de dar a luz, e imagina ela pensando, peraí, eu acabei de dar a luz ao Salvador do mundo, inclusive o meu Salvador. Isso é algo extraordinário demais para precipitação, entendeu? Então o que eu faço? Deixa eu guardar isso, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu meditar sobre a beleza do que isso significa, a profundidade do que isso significa. Então uma aplicação bem devocional aqui, eu vou fazer um recorte para a gente pensar sobre isso, de quantas vezes nós escutamos coisas extraordinárias, ou cantamos coisas extraordinárias, ou vivemos experiências extraordinárias em Deus. Mas falta essa capacidade de lembrar disso, de guardar isso no coração, de pensar profundamente o que significa isso no seu efeito mais profundo. Quando nós lemos as Escrituras, de falar, não é possível, isso não foi só um devocional, isso é uma palavra que deve ser guardada no meu coração, isso é um testemunho que deve ser guardado no meu coração. Então é algo que mexe muito comigo, né? Então, Maria guardava essas palavras meditando no coração. Imagina a tensão, eu dei a luz ao Salvador do mundo, inclusive o meu Salvador, o Salvador do meu marido, o Salvador, como que isso vai acontecer, como que Deus vai salvar esse mundo se a gente está na manjedoura. Imagina o que passava, não sei, você pode tentar imaginar, entendeu? Mas é para você ter essa ideia de complexidade, entendeu? De que, mas espera aí, rapidão, o que Deus está fazendo na minha vida, Ele está anunciando a gente distante, Ele está anunciando a pastores, Ele está anunciando a outras pessoas. Os anjos apareceram aos pastores e os pastores estão aqui. Então, realmente é tudo verdade, é tudo isso que está acontecendo, é real. Deus está executando o seu plano, Ele está fazendo esse plano conhecido através de pessoas. Maria, José, os pastores, quem são eles? São todos beneficiados, são todos agraciados por esse evangelho que está sendo revelado a pessoas de todo o mundo. O que os pastores fazem? Eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. O Natal, o nascimento, né, que a gente fala nesse dia 25, a gente celebra, é o período da gente poder glorificar e louvar a Deus por tudo o que nós temos ouvido e visto. Por mais que os nossos olhos naturais não viram a Jesus o Cristo, mas nós temos recebido o testemunho de pessoas. Tem-nos sido apresentado esse mesmo testemunho através das Escrituras. O Espírito tem sido derramado, nós temos sido convencidos a que é verdade o testemunho, de que as Escrituras são reais e elas têm o que é necessário para que a gente possa ser salvo e viver diante de Deus. Então, que nós possamos pegar esse testemunho e louvar a Deus, glorificar a Deus, viver uma vida de gente que foi salva. A vida de gente que foi salva. Porque as pessoas desse mundo, elas estão perdidas. E elas precisam ser salvas. Essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar a si mesmo, não é isso que o Tim Keller fala? O mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Por isso Jesus vem nos salvar. E nós somos esses que foram salvos. Então nós precisamos viver de uma maneira distinta à das pessoas desse mundo. De um certo aspecto, o evangelho ele é totalmente contracultural. Que as pessoas estão... Não, eu vou ser feliz quando eu alcançar isso, eu vou sentir segurança quando for assim, eu vou ser completo, minha identidade. Elas estão criando sistemas de mundo, a qual não faz sentido diante das Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras nós conhecemos o nosso Salvador, nós conhecemos a nova realidade, nós recebemos a nossa identidade, os benefícios do Evangelho. Então é todo um novo mundo para nós. É o reino de Deus. É o reino de Deus aqui, através de Jesus Cristo. Essa criança... Jesus nasceu, nós precisamos viver diferente. Nossa celebração, gente, 25 de dezembro, isso vai acontecer aí até você morrer, se Cristo não vier.
que nós possamos significar esse dia muito mais. Ensinar, né? A gente tem muita gente jovem aqui que está formando família ou vai formar ainda, ensinar os nossos filhos sobre Jesus. Tirar um momento para a gente poder, não vai ter culto no dia 25, mas você pode cultuar a Deus, pode pegar, ler os relatos, já que a gente está lembrando disso, já que a nossa cultura faz isso, então que a gente possa pegar isso e celebrar então da maneira correta. Mais do que comida, mais do que presente, essas coisas todas são listas, mais do que isso é que Cristo nasceu. E isso representa para nós grande esperança, grande alegria, é motivo de louvor. Entendeu? Por isso que eu disse ontem, né? Eu estava gravando um vídeo falando sobre isso, de que não faz sentido uma pessoa que não tem Cristo celebrar o Natal, porque que felicidade, que feliz nascimento tem. Não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque de onde vem essa felicidade? Feliz Natal, tá. A felicidade está baseada em quê? No nascimento de Cristo ou não? Se não tiver, banalizou de novo, né? Virou mais uma coisa, mais um feriado. Então, é isso. Mas nós estamos vivendo nessa sociedade que todo mundo para celebrar o Natal, mas sem o entendimento e o conhecimento de que Deus encarnou. E isso precisa ser anunciado. A partir da nossa igreja, a partir dos nossos núcleos familiares, a partir de uma nova resposta nossa a esse mundo, entendeu? Brilhando o Evangelho. É uma ótima oportunidade para a gente poder dizer para as pessoas que estão à nossa volta, Cristo nasceu. Cristo nasceu. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da outra vida, entre no reino de Deus, nasça de novo. Cristo nasceu. E se Cristo nasceu e Ele é o Rei de toda a terra, Ele merece ser adorado, Ele merece ser exaltado, canções e novas canções precisam ser feitas para Ele, novas formas de adoração nós precisamos celebrar. Por quê? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amém? Abra sua Bíblia em Tito, para a gente poder finalizar e nós vamos ceiar essa manhã. Tá tudo ok, Nath? Pode estar. Então nós vamos ler 1 Tito, capítulo 2, versículo 11. E para mim essa é uma boa resposta ao Evangelho. A resposta de que nós fomos salvos e existe uma nova maneira de viver. Tito, depois de Timóteo, antes de Filemon, Tito, pequenininho, né, o livro. Tito 2, versículo 11. Tinha uma água aqui. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa graça de Deus que foi manifestada, trazendo salvação a todos, é o próprio Jesus. A graça de Deus foi conhecida visivelmente, a gente pôde tocar, é isso que João vai dizer, que ele viu, ouviu e tocou no próprio Jesus, no próprio Evangelho. Essa graça ela veio para nos salvar. E essa graça, esse Cristo, isso que Deus está fazendo, nos educa para que, renegadas as nossas impiedades e paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então Jesus não nos salvou e a gente agora pode ser abduzido. Não é isso que vai acontecer. Jesus nos salvou para que a gente viva uma vida nesse mundo, testemunhando a respeito dessa salvação e da sua chegada. Essa sua chegada, vida, morte e ressurreição. Então ainda há uma vida a ser vivida aqui. Então hoje nós celebramos o nascimento de Jesus, mas nós também nos lembramos que há uma vida a ser vivida aqui, que precisa ser uma vida que ela vai rejeitando todas essas práticas e impiedades desse mundo, da vida anterior. Nós vamos abandonando
Abandonando isso que o mundo vai vivendo. A gente vai abandonando essas coisas. Nós não nos submetemos a essas coisas que o mundo vão tentando fazer. Não, vocês têm que viver assim. Não, nós vivemos em outra realidade. Você não está entendendo. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, nós estamos aqui aguardando, proclamando essa boa mensagem, proclamando essa boa nova, e é nessa esperança de que esse mesmo Jesus ele vem de novo em glória. Uma glória muito maior agora, porque é a glória que completa todas as coisas que foram iniciadas. Esse bebê que apareceu para a gente na manjedoura, agora vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diante de todo mundo. Chegou no secreto ali, chegou na humildade da manjedoura, mas agora dos céus todo mundo conhecerá e todo joelho se dobrará. Versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, Jesus, ele está e ele nos purificou pela sua morte, perdoando os nossos pecados, nos redimindo. Ele fez de nós novas criaturas. Mas, como eu disse, há algo ainda a ser feito nesse mundo, ou seja, a prática de boas novas, que seria o que? A resposta ao Evangelho. Então ainda, como eu disse, né, no próximo ano, no resto da nossa vida aqui, há algo a ser feito em gratidão a esse Deus. Toda boa obra, ela é uma forma grata de dizer a Deus, obrigado. Entendeu? Toda vez que nós fazemos algo, alimentamos o pobre, pregamos a palavra, fazemos algo na nossa, lavamos uma vasilha, é a nossa maneira de dizer para Deus, obrigado que eu fui salvo. Obrigado por vir a esse mundo como um bebê, viver como um homem, morrer no meu lugar e ressuscitar. Obrigado. Por isso eu faço o que faço, por isso eu vivo o que vivo. Obrigado. Tá entendendo? É o perdão dos pecados para isso. Então, é uma vida alternativa. As pessoas desse mundo não entendem. Não, mas por que eles vivem assim? Mas por que eles não se importam com as coisas que eu estou me importando aqui? Eu estou tentando aqui fazer... Não, por quê? Não, porque vocês estão vivendo em outra realidade. Nós somos salvos, entendeu? Nós temos paz. Nós não somos guiados pelas pressões, Não, nós temos a maneira própria de viver. É a maneira no reino de Deus, entendeu? Às vezes parece que a gente está aqui e a pessoa fala, não, eles agora... Não, ninguém entende a cabeça de Cristo, entendeu? O homem natural não consegue perceber as coisas espirituais, entendeu? Mas nós que somos espirituais, conseguimos obedecer e caminhar. Por mais que a gente saia de Nazaré para Jerusalém, isso não faça nenhum sentido, nós estamos caminhando, porque nós sabemos que Deus controla todas as coisas, está guiando toda a história para que realmente Cristo venha e glória ao nosso Deus. Amém? Vamos ceiar? Fica de pé.